Vamos lá, pessoal, mais uma semana aqui do nosso encontro, né? Vou deixar algumas informações na parte da teoria da língua, tá bom? Lembrando que a aula está sendo gravada para quem não conseguiu entrar hoje, tá? Então, vou deixar vocês algumas informações na questão da teoria mesmo. Então, vamos lá. Pessoas que... A pessoa, quando nasce ouvinte, ela nasce ouvinte, mas lá na frente, lá no futuro, ela pode ficar surda, né? Ela pode adquirir aí a surdez. Doenças, acidente, tá? Só que essas pessoas, quando eles têm o conhecimento da Libras desde pequeno, né? Desde ali como uma segunda língua, né? Que é o certo que todos nós deveríamos ter a Libras como uma segunda língua, né? Desde aí da escola, né? Tá sendo essa conquista aí, essa luta aí, né? Mas daqui a pouco eu acredito que vai ser definitiva aí essa inclusão, né? Da Libras, né? Como a segunda língua oficial, né? Porque ainda sabemos que a única língua oficial do país é o português, né? A Libras é a língua oficial da comunidade surda, não do Brasil. É algo que sempre tem esse questionamento, esse debate. Coloquei essa mensagem lá na fanpage. Nossa, pessoas que têm conhecimento da Libras, pessoas que é estudada, né? Elas ficam falando assim, ai, Libras, ai, é a segunda língua sim, ai, não sei o quê, mas não é oficializado isso, gente. Então, pessoal, se vocês forem ver lá, tem um monte de discussão. Ah, na minha escola, meu professor falou que é. Ah, eu estudo lá no Inês, falou que é, mas isso não está oficializado como lei. Como lei. Então, é isso que as pessoas não entendem. É a língua da comunidade surda, não a segunda língua oficial do nosso país. Continua sendo só o português, tá bom? Mas eu acredito que tá próximo, né? Tanto que teve até uns debates lá que o pessoal comentou que se for para ver em questão de língua, né, o certo mesmo, a primeira língua que tinha que ser do país é o tupi, né? O tupi, não o português, né? Mas, enfim, né? Sempre as pessoas ficam, né, discutindo, enfim. Então, quando você aprende, né, que nem o surdo, aprende o português como a sua segunda língua, né? Então, tanto o surdo quanto os ouvintes, para aprender qualquer língua, tanto a sua, que é, né, da sua ali, original da pessoa, tudo tem dificuldade, né? Tem umas pessoas que têm mais facilidade, outras não. Isso tanto o surdo quanto o ouvinte, né? Mas todos nós temos aí as nossas limitações, né? Então, gente, a surdez a pessoa adquire, né? Ou na maioridade, ou às vezes na velhice, né? Então, tem pessoas que nascem ouvintes e lá na frente acaba ficando surdos, né? Então, quando eles perdem a audição, eles ficam como? Na comunidade dos ouvintes, né? Porque eles não são acostumados com a comunicação com a Libras. Então, eles ficam na comunidade dos ouvintes, né? Muitos deles nem querem aceitar Libras, né? Então, ou ele pode usar Libras, ou a pessoa se esforça ali para aprender a Libras, ou fica na comunidade dos ouvintes, mas boa noite, bem-vindas. Boa noite. Isso aí, Lourdes. Lourdes, Beatriz, Rose, Tatiane, vamos lá, meninas. Então, às vezes, ele acaba fazendo uma sinalização caseira, né? Caseira mesmo, a família ali consegue se comunicar, mas sabemos que tem uma gramática, uma língua, né? Então, se essa pessoa vai lá na sociedade, ela vai ter que usar Libras, né? Não tem como ficar fazendo sinal caseiro, né? Isso é para dentro de casa, é que nem a questão da gíria, né? Ah, o pessoal usa gíria, mas na formalidade, você não pode chegar na formalidade e ficar falando em gírias em todo canto que você for, tanto ouvinte como surdo, não dá, né? Tem que usar as palavras corretas, né? São ambientes, né? São realidades diferentes, né?
Então, a gente tem que aprender. Então, no caso, o português seria a segunda língua, né? Do surdo, né? Que a primeira é a Libras, né? E nós, ouvintes, nossa primeira língua é o português. Se você aprende a Libras como segunda língua, é a Libras, né? E aí é chamado de como quando a pessoa aprende uma segunda língua? Quem lembra? Isso, é bilíngue, né? Bilíngue. Qual o sinal de bilíngue? Quem lembra? Sinalzinho, sinal na mão. Sinal de bilíngue. Já vimos, hein? Não, já vimos aqui quem já foi minha aluna. Quem não foi, eu dou desconto. Qual que é o sinal? Rose, Lourdes. Então, se você tem o português como a primeira língua e a Libras como segunda língua, é chamado de bilíngue, né? Mesmo se eu aprendesse o inglês como língua, né? Ah, eu sei português, aprendi o inglês, sou bilíngue, né? Olha o sinalzinho de bilíngue aqui, ó. É esse o sinal, tá? Bilíngue, tá? É você transferindo uma língua para outra, ó. Eu tô fazendo aqui, ó, transferindo uma língua para outra, tá? Esse é o sinal da palavra bilíngue, tá bom? Maravilha. Então, continuando aqui. Gente, apesar da surdez, né? Nós sabemos que surdos, eles conseguem aprender a falar também, né? Fazendo tratamento na fono, né? Trabalhando as cordas vocais. Tem tratamento, né? Para desenvolver a voz. E eles, muito deles têm profissões, né? São DJs, tá? São palestrantes, fazem faculdade. Tem surdos que têm aí pós-graduados, né? Conhecimento melhor do que quem ouve, né? Então, tudo isso é esforço mesmo e exemplo para nós, né? Então, tem surdos aí que tem mestrado, que são nível aí, meu Deus, coisa linda. Sabemos também que tem surdos, né, gente, amputados dos braços, né? Surdos amputados, surdos que são cegos, surdos que não têm pernas. Então, tem várias deficiências, tá? Mas eles vão se adaptar à realidade, né? Cada um se adapta à sua realidade, né? Então, você vai se adaptar à sua realidade. Então, ser surdo não limita ninguém a não fazer nada, né? Sempre terá um meio de comunicação, sempre terá uma forma de se comunicar, né? Eu já mandei, né, o vídeo do surdo, né, lá amputado, né? Já mandei para vocês ele. Então, tem essa realidade também, né? Se comunica com os pés, né? Mas é desafiador, né? Então, a surdez tem surdo antes do nascimento, ou após, né? Ou lá no futuro, né? Porque tem crianças que têm doenças, né? Que acaba perdendo a audição, né? Então, tem uma estatística aqui do IBGE que diz aqui, ó. Segundo o IBGE, mais de 9.000,8 milhões de brasileiros possuem deficiência auditiva, que representa 5,2% da população brasileira. Neste total, 2,6 milhões são surdos. 7,2 milhões apresentam grande dificuldade de ouvir, né? Então, aqui, pelo decreto, níveis de surdez, né? Temos os níveis, né? Então, aqui, de acordo aqui com o decreto, né? A lei aqui, ó, 20 de dezembro de 99, né? O decreto aqui, 3.298, do artigo 4, é considerada a pessoa portadora de deficiência aquela que se enquadra uma das seguintes categorias. Vou pontuar essas categorias, tá, pessoal? Tá certo, tranquilo. Depois assiste gravadinho lá. Beijo. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só tirar a fotinha antes. Para registrar aqui, pra gente postar na nossa fanpage. Vamos lá.
Peraí. Vai lá. Deixa eu ajustar aqui. Vai lá, pessoal. Maravilha. Beijo, Deus abençoe. Então vai, meninas, continuando aqui. Deixa eu voltar aqui onde eu parei. Então vai. Aí eu tô passando para vocês aqui o decreto, né? Falei da lei, do artigo, né? E tem níveis de surdez, níveis, tá? Então aqui de 25 a 40 decibéis, surdez leve, de 41 a 55 decibéis, surdez moderada, tá? Nossa, eu tirei o celular do carregador, só um minutinho. Então, continuando, tá? De 56 a 70 decibéis, surdez acentuada. De 71 a 90 decibéis, surdez severa. E acima de 91 decibéis, surdez profunda, tá? E a última aqui é a anacúsia, perda total da capacidade auditiva. Esses são os níveis de surdez. É bom a gente aprender? Sim, né? Porque às vezes você pode fazer algum concurso e cair essas perguntas. Vou mandar lá no grupo em PDF, tá bom? Para vocês terem de apoio. Depois vocês podem estar fazendo a impressão. Então, a pessoa ser surda, ela não é muda, né? Mudez é outra deficiência. Pode ser surdo-mudo? Sim, mas é raro. Mas, no geral, são só surdos, né? Só não escutam porque não escutam e eles não desenvolveram a fala porque também tem um tratamento que dá para desenvolver. Então, vamos lá. Então, deficiente auditivo, quando há um resíduo de audição, consegue ouvir um pouquinho, mas ainda são deficientes, né? Deficiente é aquele que escuta de um ouvido ou dos dois, mas bem pouquinho, né? Ou a vovó lá na frente, ei, que minha filha, vai perder na audição. Também tem essa questão. Esses são os deficientes, né? Os deficientes auditivos. E o surdo é aquele que não escuta, né? Campo visual mesmo, né? Vibrações, né? Então, são diferentes, tá? São realidades diferentes. Então, surdo e deficiente auditivo são realidades diferentes. Então, a pessoa fala assim, chamar ele de surdo. Ou então a pessoa fala, eu conheço mudo. Não é nada disso, não é mudo, não é deficiente, não é surdinho, não é mudinho, não é nada disso. É somente surdo, tá, gente? Maravilha. Então, só um minutinho que eu vou ver aqui, gente, só um segundinho. Então, continuando aqui, tem surdos que desenvolveram a fala, né? Fazem a leitura labial, né, pessoal? Tem essa realidade também. Então, aqui, fechando, né, finalizando. Então, hoje, né, acredito que são mais de 10 milhões, né? 10 milhões de pessoas com deficiência aí no nosso país, né? E aí, totalizando, né? Tem aqueles que têm a 2,8 milhões tem essa surdez severa, que eu pontuei os decibéis aqui para vocês, né? E a surdez, ela atinge 54% dos homens e 46% das mulheres, tá? Então, Então, tem essa questão também, tá bom, pessoal? Maravilha. Então, continuando aqui.
Só virar aqui o material de apoio. Então, 54% dos homens e 43% mulheres, tá? Então, isso aqui são dados, né, do IBGE e estatísticas, tá bom? Maravilha. Homem 54, mulher 46. Então, fechamos aqui. E uma regrinha, uma regra para a gente estudar, para a gente aprender a estudar. Quais são as formas de estudo, né? Para facilitar o seu conhecimento, né? Primeiramente, a convivência com o surdo, né? A primeira dela. Pensa, você, eu quero aprender o inglês como língua. Eu escuto música, assisto filmes. Mas, pensa você tendo contato ali com o nativo da língua. Ou você indo lá para os Estados Unidos. Você vai ser obrigado, você vai deslanchar. Então, você ia conseguir desenvolver melhor. E na Libras não é diferente como língua, né? Se você tiver contato com o surdo, como que você vai ter que comunicar com ele? Pela Libras, não tem outro jeito, tá? Então, sabemos que tem vários níveis do conhecimento do surdo, né? Tem surdo que sabe a própria língua, tem outros que você vai ter que ensinar, sabem sinais caseiros que o próprio familiar ensinou, então vai depender da realidade desse surdo aí que você tem contato, tá bom? Maravilha, então continuando aqui. Então, contato com surdo é o primeiramente, né? Eu não tenho parente surdo, não tenho parente cego, mas são duas coisas que eu sou apaixonada em estudar. Libras e Braille. Não tô me aprofundando no Braille por falta de tempo, mas eu cheguei a fazer uns 6 meses Braille com a professora Mônica. Ela é cega, ela é de Jacareí, maravilhosa, muito inteligente. Pretendo me especializar para poder lecionar também mais para frente. No momento é só a Libras mesmo, que é algo que eu consigo aqui desenvolver e lecionar. Então, treina os sinais que você aprende com seus familiares. Isso também faz parte dos seus estudos, seu conhecimento. Começa a sinalizar os cômodos da sua casa. Eu vou no mercado, sinaliza tudo que tem no mercado. Vai para o shopping, sinaliza as coisas que você vê no shopping. Isso é treino, gente. Treino. Então, o espelho também, você sinaliza se olhando no espelho, se já trabalha essa questão da expressão, né? Espelho, família, amigo, é o que nós temos, né? Para treinar a nossa Libras aí. Principalmente se você não tem contato com surdo. Então, não é surdo mudo, já vimos o que é língua, o que é linguagem, né? Já falamos sobre a lei, que é a conquista para a comunidade, já falei, né? Já vimos a diferença da língua de sinais para o português, falamos o que é léxico, né? Libras não é universal, né? Cada país tem sua língua, né? Sabemos também que tem a barreira da comunicação dos surdos com os ouvintes, né? Sinal de barreira, né? Do que? A comunicação, ela não flui, né? Tá? Então, tudo isso é questão de se esforçar, né? Então, a gente tá esforçando para conviver com os surdos e os surdos também se esforçam para... Então, é um esforço dos dois lados, né? Para a gente se comunicar com eles e eles vice-versa. Então, tem que ter empatia, tem que ter respeito, tem que ter paciência, tanto o surdo quanto os ouvintes, tá bom? Não tem outro jeito. Se a gente não tiver essas coisas, não vai ter comunicação, né? Então, é isso. Então, a gente tem que se esforçar. Nós estamos buscando, né, ajudar, ter a comunicação com eles, né? Então, às vezes você olha, vê um surdo sinalizando na velocidade da luz. Você fala, meu Deus, tudo é questão de treino. A Luiz falou assim, ó. Nossa, tem surdo que você fala misericórdia. Se você for ver bem, é questão também de ouvintes. Tem pessoas que falam assim, oi, não sei o que, tudo bem com você, mas você consegue entender. Fala na velocidade da luz. Os ouvintes, pensa também nas mãos do surdo, que a sinalização dele vai ser um pouco rápida. Só que, aquilo que eu falei, tudo é diálogo, tudo é empatia. Você fala, ó, calma, ó, de novo, ó, eu tô aprendendo. Ó, eu sei pouquinho, tá? Me explica, eu não entendi. Tudo isso é, né, essa comunicação pra gente conseguir aqui se ajudar, né? Porque se fizer na velocidade da luz, você só vai ficar assim, ó.
Entendeu nada, mas você só dá joia. Não é isso que a gente quer entender mesmo o que ele tá fazendo, né? Então, você fala isso, calma, tô aprendendo, sei pouco. Ele se empolga quando vê um ouvinte que sabe, nem que seja isso aqui, ó. Meu Deus, segura. Mas é isso, gente, é isso. Paciência dos dois lados, tá? Então, maravilha. Deixa eu só ver aqui que... Só um minutinho. Se não conseguir guardar o carro lá, meu irmão demorou para sair. Tô com medo de sono. Vou trazer o carro depois do carro. Ela quer ficar aqui, tá? Tá sozinho? Sozinho, tá? Tá. Não, eu tenho esse ajuda. Não, tá. Então, tchau, tchau. E a chave do carro? Eu vou usar o negócio, né? E levar. Pode levar então. Tchau, o Zico também. Pronto, gente, voltei, desculpa. Então, continuando aqui. Então, ele vai entender aqui a sua sinalização, né? Tudo é com paciência. Tem gente que vê surdo que quer correr, né? Fala, meu Deus, não é assim. Ele tem que enfrentar aqui, tem que ir pra cima. É que nem eu falei com as irmãs da igreja, né? A gente tá começando a buscar aqui a inclusão, fazendo panfleto para poder entregar nos atacadão, que lá eles, né, eles têm que contratar pessoas, né, com deficiência ali, alguma. A questão é lei, né? Aqueles mercados grandes têm que contratar pessoas, porque eles também têm que trabalhar, eles precisam ter as coisas dele, a vida deles. Então, eles contratam essas pessoas. Então, o que eu fiz? Vou até mandar depois para vocês verem, um folhetinho, né? Convidando eles para ir para a igreja. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou levar no açaí, que tem alguns surdos, vou levar lá no atacadão, que tem surdos. Vou andar com esses folhetinhos na bolsa, se eu for para a cidade, porque lá é um fluxo grande de pessoa, né? Vai para lá, vem para cá. Encontrar um surdo, dou um folhetinho, convidando para ir para a igreja. Então, cada um, ele vai buscando essas pessoas, né? Fácil é? Não, né? Sabemos que surdos, temos pessoas de tudo quanto é jeito, tanto os ouvintes quanto os surdos. Aqueles que é mal-humorado, aqueles que é mais alegre, aqueles que tem problema, aqueles que não tem. Enfim, tem o dia a dia igual aos nossos, né? Então, a gente tem que ter o quê? Paciência, empatia, né? E ajudar. Então, é isso, fazer folhetinho, né? Para poder entregar, para convidar eles, para ter essa aproximação, né? Maravilha. Outra coisa também, não sei se vocês também frequentam, né? Todas aqui frequentam a igreja, dá para depois fazer um curso básico na igreja de vocês mesmo praticar, pôr em prática o que vocês estão aprendendo, monta o portfólio, material de apoio, meter nas caras mesmo, gente, é assim que eu comecei. Ai, com medo de errar, acertando, orando a Deus e vai para cima. Não tem outro jeito. Não vou, vai adiar, vai ficar a vida inteira aí. Não é isso. Tem que pôr a mão na massa. Ensina lá o povo da sua igreja. Gente, eu vou fazer um curso básico aqui de Libras. Quem quer aprender? Então vou montar um grupo no WhatsApp. Vamos iniciar tal dia. E é isso. Ensina o povo lá para receber essas pessoas. Depois, mais para frente, você põe a plaquinha de acessibilidade, né? Que é a mãozinha, né? De acessível. Vão ver que ali tem voz. Eles vão ver, porque eles são visual. Vai ver a plaquinha ali, que eu tô até vendo a plaquinha que eu vou fazer também. Vai bater a luz ali do sol, na frente ele vai saber, aqui eu posso vir, aqui tem voz, eu posso entrar aqui. Isso tem tudo, farmácia, mercado, tudo, né? Mas zona de conforto é o quê? Eu conversar com o ouvinte. Para que eu vou aprender livros? Não tem nenhum parente surdo. Fazer o que se ele nasceu surdo? Problema dele, se vira, deixa ele se virar. Vai fazer o quê? O povo tem gente que pensa assim. Então, ninguém pediu para nascer cego, ninguém pediu para nascer surdo, né? O mínimo que a gente tem que fazer é se esforçar para ajudar essas pessoas. Graças a Jesus que você ouve, que você enxerga, que você tem braço, perna. Então, a gente tem que se pôr no lugar deles. Poderia ser você. Quer viver no mundo do silêncio, sem ninguém poder te ajudar? Pelo amor de Deus, né? Então, o povo tem que começar a pensar. Se fosse eu ia ser feliz? Tenho limitações?
Tenho limitações nos lugares. Nossa, misericórdia. Tá bom, gente? Então, é colocar a mão na massa mesmo, é enfiar as caras mesmo, falar, sabe? Vai errando, vai acertando, e é isso. Tá? Não espera ficar perfeito. Nossa, eu vou ficar, né, perfeita na Libras para comer. Começa já, pratica o que você aprendeu, senão você vai esquecer tudo. Se você não praticar, você vai esquecer. Não tem outro jeito. Eu sempre dou aula para não esquecer. Falei para vocês que eu não convivo com surdo? O pouco que eu falo com surdo é na correria. Eu pratico ensinando. Se você ensinar, você vai praticar o que você aprendeu. Agora, você guarda a sua Libras e não pratica, vai sair da sua cabeça, vai virar fumaça, tá? Então, vamos lá. Tem um projeto que obriga os canais, né, abertos, os canais abertos, ter a janelinha ali do intérprete, tá? Principalmente noticiário, porque eles têm que saber o que está acontecendo no mundo, né? Então, tem uma lei que obriga, né? Infelizmente, nem todas as emissoras fazem isso, mas tem algumas aí que já coloca como prioridade, ter a janelinha do intérprete. Então, eu vou ver aqui a lei, tem uma lei, né, que oficializa isso aí, que tem que ter o intérprete ali da janelinha, né? Maravilha. Então, aqui, continuando. Deixa eu virar aqui. Outra coisa aqui que eu queria também falar com vocês é sobre a questão do... Ai, calma aí. Tá. Como é que é criado os sinais? Como que os sinais são criados, né? Então, a lei 4.578, que eu acredito que essa é a lei que obriga ali, né? Eles terem ali a janelinha do intérprete, né? Qual o sinal de inclusão? Qual o sinal de acessibilidade? Quem sabe aí o sinalzinho de inclusão e de acessibilidade? Sinal de inclusão, como que é sinal de inclusão, gente? Não, inclusão. Sinal de inclusão. Antes o sinal de inclusão era esse aqui, ó. Inclusão. Inclusão. Consegue ver, Lourdes? Essa mão aqui, a outra vem aqui em cima. Inclusão. Só que a Libras, como qualquer língua, ela se atualiza, né? E mudou o sinal de inclusão. O sinal de inclusão atual é esse aqui, ó, inclusão. Inclusão. Por quê? Tiraram esse olhar, estão querendo aí realmente que a Libras venha mesmo ser oficial como segunda língua, né? Mas é a língua da comunidade surda. Então, eles tiraram isso aqui, que eles falaram assim, por que que uma realidade tem que ficar em cima da outra? Por que que os ouvintes, eu tenho que vir aqui e ficar aqui? Não, tem que ser igual, igual, tem que caminhar juntos, tá? Então aqui, acessibilidade, ó, uma realidade do lado da outra, não eu tendo que encaixar essa aqui em cima para poder ser inclusiva, aqui, ó, pá, tá? Duas realidades aqui caminhando juntas, tá? Então, esse é o novo sinal de inclusão. E o sinal de acessibilidade, sinal de acessível, esse é o sinal símbolo. Mas o sinal é isso aqui, ó. Acessibilidade, né? Uma mão aqui, ó, que vai e vem, ó. Tá? Acessibilidade, acessibilidade, esse é o sinal, tá bom, pessoal? 4.578 é a lei, tá? Que questão da inclusão ali que obriga as televisões, né, de canal aberto ter a janelinha ali do intérprete, tá bom? Principalmente, como eu falei, programas de notícia, né? É para garantir mesmo a inclusão, né? A inclusão, acessibilidade, né, para essas pessoas, né?
Então, isso aí tem que ter também. Maravilha. Deixa eu separar aqui o outro material. Então, vimos aqui, né, que Libras, né, já vimos que Libras é gestual, né, visual e espacial, né? Esse é o campo pra gente aprender a Libras, né? E o português como língua, auditiva, oral e escrita, né, pessoal? Maravilha. Então, continuando aqui. Quem registra os sinais? Quem cria esses sinais, tá? Então, é um conselho ali de intérprete, de surdos, de ouvintes, tá? E é criado esses sinais. A parte dos sinais bíblicos, se eu não me engano, quem cria esses sinais é o DOT. DOT, tá? Que cria esses sinais do contexto, tá? Mas na parte educacional é um conselho, tá? Então, o tradutor, intérprete de Libras, ele é responsável para ajudar a comunicação entre pessoas ouvintes, deficientes auditivos e surdos, tá bom? Por meio da Libras e também a língua oral, né? Então, tem uma escrita de sinais. Vocês já viram a escrita? Eu já mandei? Mandar um PDF para vocês da escrita de sinais, tá? Tem uma escrita que é compreendida aí, né, universalmente, né? Uma escrita de sinais, tá? Se eu não me engano, foi uma mulher que criou essa escrita, né? E tem um professor na internet que ele domina a escrita de sinais para quem quer se aprofundar, tá? É o professor Christian, tá? Ele é muito bom na questão da escrita de sinais. É o único que eu vejo que tem esse conhecimento da escrita, tá? Para quem quer realmente se aprofundar aí, tá? Nesse conhecimento. Eu ainda não tive tempo de me aprofundar, mas tudo é conhecimento, né? Mas hoje, referência para escrita que eu vejo aí nas mídias é o professor Christian, tá? Vou mandar o link dele, ele é muito bom. E vou mandar o PDF para vocês dessa escrita de sinais, tá? Para vocês terem. Maravilha. Então, eu vou falar aqui para vocês, gente, agora sobre polissemia. O que seria polissemia? Alguém sabe me dizer o que é polissemia? No português. Vamos pensar na nossa língua, nossa primeira língua, que é o português, para depois falar de Libras. O que é polissemia? Alguém? Quando uma palavra ela tem dois sentidos parecidos, eu acho que é mais ou menos isso. É isso aí, Beatriz. É isso aí. Tem alguns sinais, e como também na Libras tem alguns sinais que se você, vamos supor, não mexer a mão ou fizer alguma coisa diferente, ela vai ter um outro sentido. É isso aí. A mesma mão, mas ela vai ter um outro sentido. É isso aí. Também, se você... também. Isso aí, Beatriz. Isso aí. Vou clarificar aqui para as demais, tá? Isso aí, Beatriz. Obrigada. Então, aqui, polissemia no português. O que é polissemia na minha língua, na língua de vocês? Diferentes significados para uma mesma palavra. De novo, vou falar. Polissemia no português. Diferentes significados